Agora também será um instituto parceiro do IFL, a Seminas, e o tema será Diálogo de Gerações, diferentes perspectivas que geram resultados. Para compor o painel, eu convido ao palco Gustavo Figueiroa, presidente do Conselho de Jovens da Associação Comercial e Empresarial de Minas. É consultor jurídico na área de estruturação de negócios públicos e privados, graduado e mestre em Direito pela Fundação Mineira de Educação e Cultura, professor de Direito Tributário e dos cursos de graduação e pós-graduação. Obrigada, Gustavo. Convido também ao palco José Anchieta da Silva, presidente da Seminas. José é mestre em Direito Comercial pelo FMG, doutorando em Ciências Jurídicas Empresariais pela Universidade de Lisboa, além de ser professor de Direito Comercial da UFMG e Faculdade de Direito Milton Campos. Convidar ao palco Lucas Gilbert, é fundador da VK Digital, uma das principais agências de marketing digital do Brasil, que tem como sócio, inclusive, o influenciador Whindersson Nunes. Foi responsável por vender mais de 125 mil cursos online nos últimos 3 anos. Além disso, Lucas também é diretor de estratégia na Alugator, maior serviço de assinatura de iPhones da América Latina. Finalmente, convido Mário Mateus, CEO da Matur Contábil e idealizador do Do It Now. Mário é mentor estratégico, graduado em Ciências Contábeis e Direito, com MBA em Direito Tributário pela FGV e especialista em Estratégia e Inovação de Negócios pela Wharton University of Pennsylvania. Mário também é palestrante nas áreas de gestão, empreendedorismo, liderança e alta performance. Obrigada, Mário. Então, dou a palavra agora ao Gustavo. Boa tarde a todos. É com muita alegria que vamos iniciar o nosso painel, chamado de Diálogo de Gerações Diferentes. Apresentação antes. Agora, boa tarde, né, oficialmente, depois do nosso vídeo de apresentação. Primeiramente, né, sobre o nosso painel, que é o Diálogo de Gerações, diferentes perspectivas que geram resultados. Eu gostaria, inicialmente, de agradecer ao IFL por essa oportunidade, esse evento maravilhoso que eles estão realizando no dia de hoje, com o grande objetivo de gerar conexões que transformam a vida das pessoas. Eu acho que essa iniciativa do IFL é desafiadora e também muito inovadora, pois ela está conectando as entidades empresariais de Belo Horizonte. Então, com esse painel das Seminas, é com muita alegria que eu agradeço imensamente ao IFL por essa grande oportunidade, em nome da Bárbara, em nome da Laura, em nome do Felipe. Muito obrigado. Eu gostaria, inicialmente, de explicar para vocês por que nós, das Seminas Jovem, decidimos e sugerimos esse painel, Diálogo de Gerações. Nós deveríamos criar um painel destinado a mostrar um pouco o que é a Seminas, uma entidade centenária, uma entidade com mais de 100 anos, 123 anos, né, doutora Chita? E essa entidade centenária, ela existe porque há diálogo de gerações. Então, nós estamos aqui com 3 gerações para dialogar com vocês sobre as perspectivas de cada um no desenvolvimento da economia e da sociedade brasileira. Então, eu gostaria de justificar primeiro, né, junto com vocês, além do nome do nosso painel, principalmente os nossos palestrantes. O Dr. Anchieta, o nosso presidente da Associação Comercial e Empresarial de Minas, ele tem uma história brilhante de mais de 30 anos ao lado do empresário, defendendo dos abusos estatais. Nós temos o querido Mário Mateus. O Mário Mateus foi presidente da Seminas Jovem, hoje é CEO da Matur Contabilidade, que está em mais de 18 estados no Brasil. E o Lucas Gilbert, né, vencedor do Prêmio Jovem das Seminas,
que é um cara fantástico, que já desenvolveu inúmeros projetos na área de marketing digital e é uma grande referência hoje ao lado do Whindersson Nunes. Então, a justificativa que quando nós conduzimos a construção desse painel de diálogo de gerações, diante de uma entidade com mais de 100 anos, nada mais justo do que estarmos aqui com esse time, com essas gerações que realmente transformam e geram conexões, que é o grande tema aí do Fórum Liberdade e Democracia do IFL. E, para começar, eu gostaria de falar com o nosso presidente, doutor Anchieta, para explicar para vocês um pouquinho o que é essa entidade centenária, o que é a nossa Asseminas. Doutor Anchieta. Meu caro Gustavo, que preside a Asseminas Jovem, que é um dos conselhos mais importantes dentre os 18 que a Asseminas tem, e, portanto, é uma alegria estar aqui. Cumprimento o Lucas, cumprimento o Mário Matheus, mas eu quero fazer uma revelação preliminar. Quem mais está a ganhar com o evento de hoje sou eu, não é nenhum de vocês. E vou dizer por quê. Sou com absoluta certeza e com muita sobra o mais velho de todos que aqui estão. E como esse evento é um evento de formação de líderes, eu resolvi me incluir nele. Eu estou aqui para aprender no que tange a formação de líderes. Portanto, aos 70 anos de idade que carrego, eu descobri que eu ainda tenho futuro. Muito obrigado a todos vocês. Mas quero deixar bem claro que não é uma brincadeira, não. Eu já fiz 70, mas estão todos convidados desde agora para o meu aniversário, quando eu fizer 100 anos. Portanto, eu tenho futuro. É nesse sentido da coisa. Muito obrigado, doutora Anchieta. É com essa sabedoria e com essa gentileza, né, diante de toda uma história brilhante que o doutor Anchieta tem, é o que nós encontramos lá nas Seminas. Essa pessoa com todo esse conhecimento, mas que sabe realmente compartilhar, principalmente com o Conselho de Jovens. Nós somos eternamente gratos e muito felizes de ter o senhor como nosso presidente, doutor Anchieta, por estar sempre apoiando os jovens com essa sabedoria que tem. Eu gostaria de, antes da gente entrar nas perguntas, falar um pouquinho também sobre a nossa Asseminas Jovem. Como o doutor Anchieta disse, é um dos conselhos empresariais das Asseminas, e nós temos como um dos grandes pilares do nosso Conselho de Jovens o relacionamento, o networking, o crescimento, a representatividade e a inspiração. Mas eu digo com muita certeza que lá estou como integrante, agora, depois de 4 anos como integrante do Conselho, e há 1 mês como presidente do Conselho de Jovens, eu falo com toda certeza. A alegria de estar no Conselho de Jovens das Seminas é porque lá nós estamos diante da diversidade do setor produtivo. Nós temos desde pequenos, grandes empresários, médios empresários, desde prestadores de serviço, comerciantes e industriais. E é essa conexão com a diversidade do setor produtivo que gera um conhecimento genuíno, um crescimento e um conhecimento que não é possível, inclusive, como eu disse para o Mário, de precificar todo esse conhecimento que é gerado dentro da nossa associação comercial. Então, com muita alegria, eu compartilho um pouquinho de vocês o que é o nosso Conselho de Jovens. E, para começar o nosso bate-papo, eu gostaria de falar, né, com todos os nossos queridos palestrantes de hoje sobre um tema muito importante, que é, basicamente, entender, né, sobre a importância do associativismo empresarial. O associativismo empresarial, que é essa diversidade do setor produtivo que se associa na busca de gerar conexões e ampliar o desenvolvimento econômico da nossa cidade. Com esse objetivo, né, eu gostaria de começar aqui com... Vou começar com o Mário, com licença, viu, doutor Anchieta? Vou conversar com o Mário, para ele contar um pouquinho para a gente como que foi a experiência dele nas Seminas. Mário, quem que é o Mário antes e depois das Seminas? Boa tarde, pessoal. Grande prazer estar participando aqui desse momento. O amigo Gustavo, presidente de Seminas Jovem hoje, que eu já fui, porém, não deixo de estar sempre ligado ao Conselho de Jovens. Doutor Anchieta, que é uma grande honra sempre estar dividindo com ele num momento desse, eu tenho grande admiração, já foi parceiro da Matura, né, há longos anos do meu pai, Lucas, conhecendo aqui nesses poucos tempos. Mas, cara, você fazer parte de uma associação, o associativismo, o que eu pude viver na associação comercial,
e que eu trago para a minha vida até hoje. Eu lembro do primeiro dia que eu cheguei na associação comercial, num determinado momento da minha vida, me deu um estalo para dizer o seguinte: cara, eu só vou ser forte se eu estiver com pessoas fortes. Eu só vou conseguir progredir se as pessoas que estão do meu lado estiverem progredindo. E eu vou procurar um lugar onde eu possa encontrar essas pessoas, onde eu possa encontrar pessoas que saem do seu trabalho, se encontram para fazer mais alguma coisa, para andar a segunda milha, né, para fazer um caminho além do que está fazendo. E eu fui na associação comercial, na época, eles tiravam uma foto quando a gente chegava, né, a primeira vez lá, a Seminas. E aí o presidente, na época, não estou me lembrando agora quem que é, falou: cara, vai lá para o Conselho Jovem, participar do Conselho Jovem. Oh, legal. E eu fui, na época, Wagner Sá era presidente, e, cara, na hora que eu vi ali a força que tinha, toda aquela galera junta, lutando por alguns ideais, e que não necessariamente tinha a ver com os negócios deles, mas todo mundo querendo fazer crescer o seu negócio, obviamente, aprender profissionalmente, mas fazer com que a sociedade ao nosso derredor caminhasse junto também. E aí a gente teve vários projetos, e eu lembro que eu cheguei, fiquei lá, era época de imposto de renda, fiquei um tempo sem ir, e depois eu voltei, e aí eu me entreguei completamente. E as amizades que eu fiz ali na Seminas Jovem, eu carrego comigo até hoje. Os clientes, as pessoas que acreditaram em mim me tornaram meus clientes, muitos são meus clientes até hoje. E eu não canso de encontrar por aí as pessoas que eu convivi na Seminas Jovem, por todos os lugares que eu vou. São amizades verdadeiras, puras, e que a gente nasceu do interesse comum, de aprender, de associar, porque juntos, Gustavo, a gente é muito mais forte. E é interessante, né, Mário, porque quando você fala que você chegou lá sem um propósito específico de crescimento exclusivo da sua empresa, mas principalmente com a troca do conhecimento, isso é fantástico. Eu acho que esse é o espírito do associativismo, né? As pessoas se associam, principalmente os empresários, com essa perspectiva. E um ponto sobre essas conexões que eu acho essencial é o que nós desenvolvemos em 2019, que foi o Prêmio Jovem Destaque, que o Mário, inclusive, foi um dos nossos avaliadores, e que o Lucas Gilbert foi o nosso grande vencedor. Né, Lucas? Então, como é que é a sua vida empresarial aí, antes e depois das Seminas, do Prêmio Jovem Destaque? Compartilhe um pouquinho com a gente aí. Boa, obrigado, pessoal. Prazer estar aqui. Galera, só perguntar um negócio aqui para vocês. Quem aqui já ouviu falar na palavra networking? Levanta a mão. Quem aqui nunca ouviu falar? Quem aqui simplesmente está no celular e não está nem aí? Tá, só para entender mesmo. Basicamente, networking é você ter sua rede de conexão e conseguir facilitar as suas entradas nas portas. Então, por exemplo, você está num processo seletivo, você quer entrar para uma vaga. Quem que você acha que tem mais chance? Quem entrou por conta de um site lá, vagas.com, ou quem conhece o dono da empresa e é indicado? Lógico que quem é indicado. O negócio é, como que a gente consegue ter esse networking? Como é que a gente consegue participar de algum ambiente que a gente consegue ter esse tipo de conexão? Eu queria contar uma história, 2 segundos, do meu irmão. Meu irmão, ele, para mim, deu uma aula de networking. Meu irmão hoje trabalha num grande banco em São Paulo. Era o sonho dele, e ele não conhecia ninguém. Meu irmão estava na faculdade, e ele falou: cara, eu quero entrar nesse banco, como é que eu vou fazer? Ele entrou no LinkedIn, e ele mandou mensagem para 250 pessoas que trabalhavam nos bancos. Mas não era diretor, C-level, pessoal foda, grandão, não. Mandou para o estagiário, para os analistas, falou assim: olha, eu sou de BH, eu quero ir para São Paulo, eu gostaria muito de estar aqui. Você pode fazer uma chamada de vídeo para mim me explicar como é que funciona? Ele recebeu, 15 respostas, conseguiu marcar umas 3 reuniões. Dessas 3 reuniões, um cara gostou dele, falou: vou te passar o contato da menina do RH aqui de dentro. E aí ele começou a conversar, e aí ele conseguiu uma vaga de estagiário aqui em Belo Horizonte, depois ele foi transferido, porque ele já estava lá dentro, foi mandando mensagem, hoje ele mora lá em São Paulo, trabalha na Avenida Paulista, no lugar que ele queria, sem conhecer ninguém, e ele só conseguiu fazer isso porque ele conectou com a galera, teve um networking, mesmo sem conhecer ninguém. E aí você pergunta assim: cara, como é que faz para ter networking? O que você precisa? Primeira coisa, um objetivo claro. Ele queria a vaga no banco. Vocês querem o quê? Pensa o seguinte: vocês querem o quê? Quem que pode me ajudar a chegar onde que eu quero? Começa por aí. A segunda coisa que vocês precisam ter é cara de pau. Então, vocês têm que perder a vergonha e conversar com as pessoas, e falar, e perguntar, porque, no final das contas, ninguém vai lembrar que você veio falar, que não veio falar, vai estar te julgando. As pessoas não ligam, de verdade. Então, seja um pouco mais de cara de pau. Mas tem a terceira coisa que faz toda a diferença. Chama ambiente. O ambiente faz toda a diferença. Se você anda com tanto de amigo que usa droga, você vai acabar usando droga também. Você anda com tanto de amigo que mata a aula, você vai acabar matando a aula. Da mesma forma que você anda tanto de amigo que gosta de ir para academia, você vai acabar indo para academia e se rendendo. Então, o ambiente
ele faz muita diferença. E é por isso que, quando você está, por exemplo, nas Seminas, ou em qualquer outra instituição que te permite estar num ambiente com pessoas com o mesmo objetivo que você e que podem te ajudar, facilita muito o network. Você não precisa ser igual o meu irmão, manda 150 mensagens, você pode mandar um WhatsApp para um cara que você conheceu, e hoje em dia, cara, conheci uma galera lá nas Seminas, no Prêmio, e hoje em dia eu sou sócio de alguns deles, hoje em dia eu faço vários trabalhos, fiz várias amizades, e quando eu tenho um problema, eu mando um WhatsApp, e facilita bastante a vida fazer isso. Isso é muito interessante, né? Porque, como o Prêmio Jovem Destaque, eu estava comentando terça-feira, nós tivemos um evento, e o Cadu, ele participou do Prêmio Jovem, não foi um dos finalistas, e foi o cara que mais aproveitou o prêmio, porque o vencedor do prêmio, que é o Lucas, ele trouxe para ser diretor da empresa dele. Então, assim, e essas conexões, esse network que o Lucas comentou, de qualidade, com ética, com critérios e questões morais, é o que faz, dentro das Seminas, ser essa entidade centenária, né, doutora Anchieta? E qual que é a história do José de Anchieta da Silva antes e depois das Seminas? Eu não vim aqui contar a minha história, nem era esse o nosso trato. Sobre as Seminas, 2 palavrinhas muito breves. Minas Gerais tem 4 instituições com mais de 100 anos. É a Academia Mineira de Letras, que nasceu em Juiz de Fora e se transferiu para Belo Horizonte, o Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, o Instituto dos Advogados de Minas Gerais e a nossa Associação Comercial de Minas. Eu vou responder a provocação do Gustavo, mas observem as raízes destas 4 instituições. A Academia Mineira de Letras, cultura, conhecimento, bem escrever, que nasce de um bom falar e de uma boa leitura. O Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, que conta a nossa história, a história da nossa gente, a história de nossa rua, de nosso bairro, de nossa cidade e, no caso, do nosso estado. O Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Nós, seres humanos, nascemos para ser livres. Há uma profissão muito organizada, tenho muito orgulho de ser advogado, a profissão dos advogados é responsável numa alça maior, então deixemos de lado a figura apenas do advogado para tratar das carreiras jurídicas. O advogado, o promotor de justiça, o juiz de direito e, principalmente, o professor. Todos eles têm, de fato, a mesma fonte. Esse Instituto dos Advogados congrega exatamente este grupo de profissionais, este campo do conhecimento. Aí nós chegamos na Associação Comercial de Minas, mas vamos lá. Qual que é a matéria-prima dessa gente que tem o direito como ciência no trato das coisas? É fundamental. A turma do direito trata de quê? Da liberdade, da honra e do patrimônio das pessoas. Faço o link do Instituto dos Advogados, no caso, o de Minas Gerais, de cujo instituto nasceu a Ordem dos Advogados do Brasil. Olha o terceiro elemento, a liberdade, a honra e o patrimônio. No patrimônio estão os fazeres, o conjunto de fazeres da humanidade. É o empresário que exerce esse papel, que faz o quê? Nascer a riqueza, que faz o quê? Circular a riqueza. Então, são os institutos que vêm lá da economia, mas que contaminam todas as atividades humanas, não é? O produzir, o circular e, enfim, o vender, vender os bens. Quero chegar nesse ponto por quê? Porque a Associação Comercial de Minas, que já falei centenária, ela tem mais de 100 anos, porque é juntos, é exatamente quando organizados que as instituições bem representam as pessoas. Todo mundo vê falar em povo. Povo, isoladamente considerado como substantivo abstrato, é apenas a multidão de ninguém. Na verdade, a expressão povo ganha sentido, é povo representado pelas instituições. No meu caso, de modo muito breve,
nasci em Santa Bárbara do Mato Dentro, fui estudar no Colégio do Caraça com os padres e depois vim a Belo Horizonte fazer vestibular na Escola de Direito, me fiz advogado na área empresarial, me convocaram, eu exerço hoje a função de presidente da Seminas. Esta é a minha bula. Muito obrigado, doutora Anchieta. Eu acho que a gente identificar, né, diante desse diálogo de gerações que estamos aqui, o que cada um tem para contribuir com as conexões que transformam, né? É exatamente isso que o doutor Anchieta disse, o povo, né, sem as conexões empresariais, ele não acaba entregando o desenvolvimento que a sociedade tanto precisa. E para desenvolver e gerar essas conexões dentro da sociedade, eu acho que um papel muito importante é a liderança, né? Eu acho que líderes são essenciais para o desenvolvimento da área econômica, da área social, de um país, de uma cidade, de um estado. E também dentro das empresas. Se a gente fala de liderança, eu queria que vocês compartilhassem um pouquinho com a gente como é ser líder dentro da atuação profissional de vocês, né? E dentro, principalmente, do contexto de vida que vocês encaram. Como é que é, Mário, essa experiência de ser esse líder, CEO da Matur Contabilidade, que está presente aí em mais de 18 estados do Brasil? Gustavo, isso é legal. Liderança é algo que a gente tem de desenvolver no tempo todo. Eu estou como líder da Matur Contábil, e o que é uma grande honra para mim. E liderança, cara, você se prepara. Mas tem uma coisa que ninguém pode te dar, que é o respeito que as pessoas vão ter por você naquele cargo, naquela função que você está exercendo. Primeira coisa que a gente tem de saber quando a gente está numa função de liderança, cara, é que você está ali para servir as pessoas que estão ali no seu grupo, que estão ali próximo de você. Seja na sua empresa, seja na própria associação comercial, quando você está num cargo de presidente, num cargo de diretor. Cara, eu estou aqui para ajudar, para entregar para as pessoas que estão comigo. E aí eu tenho de ser um exemplo. Mas não é aquele exemplo que, por exemplo, eu não posso fazer nada errado, eu não posso tomar um gole a mais aqui, porque... Não. Porque exemplo, cara, é aquilo que você faz quando apaga a luz. Quando apagar a luz, a sua conduta vai ter respeito das pessoas ou não? É aquilo que você é no dia a dia. É aquilo que você é por reflexo. Eu falo que se você me preparar para um debate, eu vou chegar e talvez no momento de estresse eu vou ser muito polido com você. Mas se você me pegar desprevenido, se você me pegar despreparado, será que eu vou manter esse mesmo padrão? Ou eu vou mostrar para você, Gustavo, eu vou mostrar para vocês aqui realmente quem eu sou? E, cara, e ser líder é isso. O seu reflexo, ele tem de ser para ajudar as pessoas. O seu reflexo tem de ser para levar, seja a sua empresa, seja a organização, para o melhor resultado possível. E aí não vale paternalismo, não vale amizade, não vale nenhum tipo de proteção que não seja buscando o bem-estar da galera toda, normal. E aí eu falo que, cara, sempre que tiver dúvida, faça as 3 perguntas. Isso que a gente está fazendo é bom para mim? Se a gente está fazendo é bom para você, e o que a gente está fazendo é bom para todo o grupo, um líder verdadeiro sabe que se tiver um não em qualquer pergunta dessa, ele não vai poder fazer aquilo ali. E isso é muito legal. Isso é interessante, Mário, quando você fala até de exemplo, que eu acredito que grande parte do auditório não conhece, não viu, né? Mas acredito que já ouviu falar do Ayrton Senna, que é, para mim, uma das grandes inspirações da minha vida. E tem uma frase do Ayrton Senna que ele fala, né? Um campeão se faz com vitórias, mas um líder se faz com exemplos. Então, eu acho que faz todo sentido isso que você disse, essa frase do Ayrton Senna. E quando a gente fala de liderança, doutora Anchieta, eu queria que o senhor compartilhasse um pouquinho, com esses mais de 30 anos à frente, né, defendendo o empresário contra os poderes autoritários do Estado, um pouco da sua experiência de líder diante dessa sua atuação profissional. Gente, a oração do empresário é o credo, viu? Tem que acreditar muito. O empresário é exatamente a figura profissional que corre riscos, porque, na verdade, o empresário é um permanente construtor de tudo, aqui dentro desta sala, fora desta sala, ali na rua, onde vocês estiverem, com certeza vocês depararão com a presença do empresário,
que é naturalmente um construtor. É da essência, do ponto de vista da consideração, digamos assim, filosófica da figura da pessoa do empresário, o altruísmo. O empresário é aquele que, por excelência, exerce a relação com o outro. Sem o outro, ele não empreende. Na verdade, o empresário é responsável por empregos, então ele está gerando empregos. Ele é responsável pela contribuição do imposto, portanto, ele está construindo o Estado. Portanto, o empresário é natural e essencialmente um líder. Quando o empresário ganham todos. A parte que resta ao empresário denominam lucro e, às vezes, tratam muito mal essa figura legítima do lucro. Quando dá errado, é prejuízo. O empresário não tem a parceria de ninguém. Ele sucumbe, ele padece sozinho. A sociedade, em termos universais, trata muito mal o empresário. O primeiro agente da construção da modernidade, o primeiro agente da construção de tudo que se tem sobre a Terra, enquanto figura humana, é a figura do empresário. Acho que aí eu dei a essência do que é que representa esse profissional tão pouco reconhecido e, às vezes, tão pouco valorizado. E eu acho interessante, doutor Anchieta, que nesses bate-papos nossos nas Seminas, sempre os bate-papos que nós temos é sempre de muito enriquecedor, com muito conhecimento. E queria que o senhor compartilhasse um pouquinho aquela história que o senhor sempre comenta hoje no escritório, que é trabalhar com os filhos ou os filhos que trabalham com o senhor e os mais de 20 filhos que tem lá. Como que é essa história aí? Mas aí nós temos 2 exemplos aqui na mesa. Poderia ser eu a falar sobre isso, mas pode ser também, com certeza, Mário. e com a mesma autoridade, se não maior, o Mário Mateus. O meu escritório de advocacia é produto exatamente de um desejo, desde estudante, ter o meu próprio escritório, né? E vejo ali meu amigo Paulo, também um grande advogado. Eu morria de medo de ter o meu próprio escritório. Morria de medo, tremia, mas criei o meu escritório. Ele já tem mais de 30... Eu não sou novo, eu não sou menino. Eu faço esse ano 48 anos de formado. Portanto, eu lido com o direito, com o umbigo no balcão do fórum, há 53 anos passados. Mas, enfim, tendo criado o meu escritório, este objeto da pergunta, portanto, não devo me delongar, eu fui me fazendo em seguida, com mestrado e doutorado na universidade, eu acabei me fazendo também professor. Então, lecionei muitos anos, mais de 20 anos, e tive a alegria de selecionar dentre os melhores alunos os que melhor se destacavam para a área empresarial, de levá-los. Quase todos ficaram comigo na condição de sócios. E mais de 30, eu tenho muita alegria em dizer isto, hoje dirigem seus próprios escritórios em Belo Horizonte, em São Paulo e em Brasília. Mas o que quer perguntar ao Gustavo é o seguinte: eu tenho o filho Gustavo e o filho Max, tenho 2 filhos, que lá trabalham. São mestres, o Gustavo já é doutor em Direito, mestres e doutor em Direito, eles trabalham comigo, mas eu tenho 25, porque além de meus 2 filhos, eu tenho 23 outros filhos profissionais. É isso que ele quer dizer. E é muito comum perguntarem: o seu filho trabalha com você? Eu tenho muita alegria de dizer com absoluta sinceridade, não vai aqui nenhum proselitismo, não, os meus filhos não trabalham comigo, eu trabalho com eles. É por isso que eu pude estar aqui agora. Fantástico, né, doutor Anchieta? Então, é isso, sabe, pessoal? Essa oportunidade de conversar com pessoas, de fazer as conexões, como o Mário disse no início, o networking que o Lucas comentou, que é esse aprendizado que a gente tem diariamente lá nas Seminas. E falando de liderança, eu acho que, doutor Anchieta e Mário, que liderança, né, depois de uma longa caminhada e olhar para trás, acho que facilita, de certa forma, você estar no papel de líder. Mas você ser líder com 28 anos de idade, de uma empresa que é a maior empresa de locação de celulares da América Latina, é difícil, né, Lucas? Como é que é essa história aí? Conta para a gente um pouquinho do seu papel de líder lá na Alugator. Eu acho que liderança, na verdade, se resume a uma coisa muito simples.
Basicamente é, que moral que você tem para falar isso? A verdade é essa. Porque se você não tem moral para falar, ninguém vai querer te seguir. Então começa por aí. Então vamos pensar assim em criação de filho. Quem não tem filho aqui, imagina você com seus pais. Seu pai vira e fala assim, sai do celular. Alguém já ouviu isso do pai? Você está ficando muito tempo no celular, sai do celular. Pois é, se o pai está mexendo no celular o tempo inteiro, que moral que ele tem para falar isso? Mesma coisa, leitura. Você deveria ler mais. O pai não leu um livro há 6 anos. Cara, que moral que você tem para falar isso? Então, liderança está muito baseado em você estar no lugar para poder liderar. E eu acredito muito que liderança tem 3 pés, né, que formam um tripé muito bem definido, que facilita bastante na hora da gente pensar. Primeira coisa em relação à liderança é ambiente. O ambiente tem que ser saudável, tem que ser gostoso, tem que ser prazeroso. Se for legal estar ali, então, por exemplo, desde um pai com o filho, se o ambiente de casa ele é legal, até dentro de uma empresa, o ambiente ser gostoso de estar lá, isso já deixa as pessoas muito mais abertas a quererem estar lá. E para você ser líder de alguém, esse alguém tem que querer estar lá, porque senão você deixa de ser líder e passa a ser chefe ou passa até a ser ditador, se for o caso. Então, o negócio é, as pessoas querem estar lá. A segunda coisa é direcionamento. Um bom líder, ele sabe direcionar, ele sabe apontar para onde as coisas devem ir, para onde as pessoas devem seguir. Mas o pior problema é quando as pessoas elas apontam e não explicam. Elas apontam da cabeça delas e aquilo ali não faz sentido, ninguém nem entendeu, ninguém nem acredita. Então, um bom líder, ele aponta o caminho que todos concordam e ele consegue mostrar que aquele caminho é o melhor. E, por fim, eu acho que a última coisa é incentivo. Um bom líder dá bons incentivos. Então, um bom líder, ele paga salários justos, paga bons salários, ele entrega premiações, ele reconhece em público, ele repreende no particular, mas ele reconhece em público. Então, se você tem um bom ambiente, se você sabe para onde você está indo, se acredita naquilo, cara, na Alugueita a gente quer mudar o consumo do mundo. O Cadu está aqui, ó, que criou esse negócio todo. Cara, a gente quer mudar o consumo do mundo, é um negócio muito forte. A gente acredita na direção, e toda vez que a gente toma uma decisão estratégica, a gente mostra por que essa decisão está fazendo a gente mudar o consumo no mundo. Isso é muito importante. Na VK, que é a agência de infoprodutos, que a gente trabalha com cursos online, com vários influenciadores, a gente lida com tanto de gente famosa, a gente fala lá, cara, por que a gente está fazendo aqui vai dar mais acesso à educação para as pessoas, educação melhor e mais barata? Porque se a gente estiver indo para outro caminho, não faz sentido, aí todo mundo acredita. E, por fim, você tem que ter bons incentivos, porque ninguém está ali também, não é ONG, ninguém está ali para fazer favor. As pessoas estão ali e elas são incentivadas. E os incentivos são tanto financeiros, quanto incentivos também pessoais, de realização pessoal. Então, quando você tem tudo isso misturado, eu acredito que você acaba sendo um bom líder. Excelente, Lucas. Tudo isso acho que acaba resumindo, né, esse nosso bate-papo aqui, até para concluir essa questão da liderança, eu acho que é realmente desses exemplos. Né? Isso que o Lucas comentou, eu lembro que no colégio, lá no interior, os melhores amigos, os colegas que tiravam as melhores notas, eram aqueles filhos das professoras, né, porque eles viam os pais estudando, ou seja, não tinha outro exemplo. Né, então, o exemplo era estudar, e eles eram os melhores alunos. Isso é uma coisa interessante. E quando a gente fala de liderança, né, pessoal, para que você exerça algum cargo de liderança, você tem que ter alguma inspiração. Né? Inspiração é uma palavra muito importante para esse exercício da liderança. E falar de inspiração é algo que move e transforma a vida das pessoas. Sobre isso, eu queria saber, aí vamos falar agora um pouco de inspiração. Mário, quem são as pessoas que te inspiram? Compartilhe um pouquinho para a gente sobre isso. Bem, é legal essa pergunta, muito interessante essa pergunta, Gustavo. Eu já pensei muito sobre isso, cara, e cheguei à grande conclusão que quem me inspira é quem está do meu lado, cara. Quem me inspira é quem está comigo na jornada, na caminhada. Às vezes eu até pensava, né, que de repente era o Mark Zuckerberg, mas aí eu vi, pô, esse cara até que criou um negócio legal, mas ele não está aqui do meu lado fazendo a caminhada comigo. Então, quem me inspira é você, Gustavo. É o doutor Anchieta, é o Lucas, sabe? É minha filha, é meu sobrinho que está aqui comigo. Essas são as pessoas que me inspiram, porque eu estou vendo a gente fazer a caminhada juntos. Sabe? Na hora que um precisa do outro, a gente está ali, cara, dando uma força, dando um apoio. Por quê? Porque a grande sacada não é onde é que você vai chegar simplesmente, mas é fazer essa caminhada de uma maneira que você falou que seja um ambiente legal, Lucas, que seja gostoso.
E muitas vezes, a gente pode até achar como líder que esse ambiente é legal, mas essa galera vai dizer para você, não, esse ambiente não está legal, não, vamos mudar isso aqui juntos. Sabe? Quem me inspira é minha diretora, cara, são as minhas líderes que estão comigo há 20 anos, há 10 anos, e acreditaram num projeto que, às vezes, eu cheguei a duvidar. E talvez elas nunca tenham duvidado. Olha que loucura. E aí eu olho para essas pessoas, e é por elas que eu continuo fazendo essa caminhada. É por elas, cara, que eu acredito onde que a gente vai chegar. E quando eu divido com elas, e hoje eu tenho o costume, de na hora que eu vou tomar uma decisão, Lucas, você estava falando isso aí, cara, eu só tomo decisão com a minha galera. Eu não vou chegar e falar assim, hoje eu decidi que nós vamos fazer isso, não. Cara, deixa eu dividir, deixa eu socializar com essa turma aqui, para ver se é esse caminho. Porque se o caminho for comum para todo mundo, o propósito, o objetivo, vai ser muito mais leve fazer a caminhada. Hoje, o que eu me sinto, cara, e que eu tiro forças, que eu me inspiro, é nessa galera que está comigo, sabe? Isso é muito interessante, porque traz para perto, né, Mário? Eu acho que atualmente, né, essa juventude, eu percebo, inclusive em processos seletivos, né, lá das Seminas, quando a gente conversa, faz tudo, né, o Renato está aqui também, nosso diretor lá do Conselho de Jovens, faz todas aquelas perguntas normais, e aí, ao final, eu sempre pergunto, né, quem te inspira? Qual ideia, qual pessoa, seu pai, sua mãe? E, geralmente, eu tenho observado que essa geração que está vindo por aí não tem essas inspirações. Eu fico um pouco preocupado. E, quando você fala das pessoas que estão próximas, que eu acho que é fantástico, porque falar, mais uma vez, de frases, né, gente? Eu gosto muito, desculpa, mas eu lembro quando eu estava no ensino médio, estava lendo um livro de física, falando do Isaac Newton, e tinha uma frase, aquela frase no início, entre aspas, de Isaac Newton. Perguntaram como que ele descobriu, né, a teoria que ele desenvolveu. Ele falou, se vi mais longe, foi porque eu me apoiei sobre ombros de gigantes. Então, é isso, inspiração é isso. São esses gigantes que a pessoa se coloca, apoia para conseguir enxergar aquilo que ela precisa. Né? E, às vezes, esses gigantes são as pessoas que estão do nosso lado. E falando sobre essa questão de inspiração, Lucas, e aí, grande jovem... E outra coisa, Lucas, eu não comentei com o pessoal, não, na hora que leu o seu mini currículo, eu quase... E teve a discussão, né, que sempre acontece, viu, gente? Quando a gente manda, tem algum erro, aí voltou, né, Lucas? Pedi desculpa para ele. Eu quase incluí lá, tem que colocar, né, vencedor do Prêmio Jovem Destaque das Seminas, né? Então, mas, Lucas, fala um pouquinho para a gente aí. Quem são as pessoas que te inspiram? Não, várias pessoas inspiram, mas eu queria evitar aquela resposta clichê, não, porque meu pai me inspira muito, não, porque meu avô tem uma história de vida, porque, pô, é legal, me inspiram, minha família me inspira, aquele negócio todo, mas a gente tem que sair um pouquinho desse clichê, e eu gosto muito de modelar pessoas, eu gosto muito de, tipo, entender quem que deu certo e trazer um pouco para a minha realidade. Então, eu escuto muito podcast, eu fico sempre gostando de ver esse negócio. Sem ideia, eu nem lembro a última vez que eu escutei uma música dentro do meu carro, porque eu chego e coloco um podcast, porque eu gosto, eu acho mais divertido. Eu malho escutando podcast, porque me distrai muito mais que música. Música passa 30 segundos, eu perco a paciência. Mas, inspiração, tem duas coisas que me inspiram, tem duas respostas para isso. Eu acho que a primeira coisa é que inspiração é perspectiva. Inspiração é quando você percebe que você, com as ferramentas que você tem, deveria estar fazendo muito mais. Então, eu penso, cara, a gente está num escritório mó legal, cheio de gente bacana, pego o meu carro com ar-condicionado, vou lá, às vezes chego no escritório às 10 horas da manhã, sabe aquele negócio? Trabalho, 8 horas da noite, 9 horas da noite, nossa, tá tarde, né? Trabalhei muito hoje. E aí você pega o pessoal que está lá, acordando 3h30 da manhã, pegando 4 conduções, se ferrando para ganhar um salário mínimo, 2 salários mínimos. Essa galera me inspira. Porque quando eu olho, eu falo aqui, cara, no alto do meu privilégio aqui, eu tenho que fazer mais. Eu não posso ficar chorando, eu não posso ficar simplesmente, meu Deus do céu, olha, coitado de mim. Pelo contrário, pô. Eu vejo essa galera e falo, cara, isso me inspira, porque estão correndo atrás e com todas as adversidades. Então, quando eu olho para mim, para a minha condição, para a minha estrutura familiar, para tudo isso, eu falo, cara, eu tenho que fazer, é minha obrigação, sabe? Eu vou estar desperdiçando se eu não fizer a parada. Então, eu penso muito nisso. E aí eu tenho inspirações que são pessoas mesmo, e pessoas das mais comuns, tipo Steve Jobs da vida, legal. Zuckerberg, e até pessoas mais aleatórias. Você quer uma pessoa aleatória, só para ficar curioso? Quem aqui conhece um cara que chama Kevin Feige? Levanta a mão. Olha só, temos 2 pessoas. Tem uma galerinha aqui. Quem aqui conhece o Homem de Ferro? Levanta a mão. Melhorou, né? Capitão América.
Beleza. Quem aqui já viu algum filme da Marvel no cinema? Se vocês viram algum filme da Marvel no cinema, é por causa desse cara. Esse cara se chama Kevin Feige, ele é produtor executivo da Marvel e ele criou o universo cinematográfico Marvel. Ele pegou uma parada que existe há décadas, que estava nos quadrinhos, e ele trouxe para o mundo do cinema de uma forma que ninguém nunca fez. O cara conectou 20 e tantos filmes, o cara criou easter eggs dentro dos filmes que um levam para o outro, e ele só conseguiu fazer isso porque ele, antes disso, ficou 15 anos participando de várias e várias posições de produção dentro do cinema. Ele viveu de tudo até conseguir ter essa ideia. E aí, no final, o pessoal vai pedir dica de livro, eu vou dar uma dica de livro para vocês que, cara, é meu livro preferido e fala justamente sobre isso. Experimentar várias coisas para você encontrar o seu lugar ao sol. Então, esse é um cara que me inspira. O cara mudou a história do cinema e pouca gente conhece ele. Nossa, sensacional, hein, Lucas? Eu acho que eu vou até anotar aqui, porque eu sou apaixonado por histórias, né? Tá aqui o nosso vice-presidente da Semina Jovem, o Anderson, sabe muito bem disso. E tem aí essa pergunta sobre inspiração. Ao longo desse tempo todo, a gente conversando lá nas Seminas, né, doutor Anchieta? Eu sempre tive essa curiosidade de saber do senhor quem são as pessoas que inspiram. Esta é fácil. Na verdade, sempre me inspiraram meus professores. De cada um deles, eu tirei o máximo possível. E faço até uma inconfidência aqui, uma revelação, que é o maior orgulho que eu tenho como advogado. Eu, já com essa vida rodada, eu fui, por 5 oportunidades, chamado por ex-professores meus para ser advogado deles. Isto não tem preço. A pessoa te ensina, você está lá tocando a sua vida, de repente o telefone, professor falando de tal. Eu penso logo que é uma outra coisa. Preciso falar com você. Foi lá e me entregou o caso dele. Eu falei, mas professor, eu aprendi isso com o senhor. Ele falou, não, mas é você que vai fazer. Isso aconteceu na minha vida 5 vezes. Então, eu me inspirei neles. E posso falar que deu certo. Porque quando eles precisaram, eles vieram atrás de mim. Mas tem uma revelação a mais sobre essa questão das pessoas. Lá no nosso escritório, com 25 sócios, quase todos ex-alunos e todos muito jovens, nós trabalhamos casos muito difíceis, porque os casos empresariais são casos difíceis. Um deles descobre o caminho, um deles descobre a tese. Eu vou para a tribuna, para o Supremo, para o STJ, para o Tribunal de Minas, e com frequência eu perco também, perco muito, mas com frequência eu ganho. Quando eu ganho, vem o elogio. Eu peço a palavra e falo. No escritório, quem descobriu esse caminho foi o doutor fulano de tal. Eu divido. Isto é fundamental. É desta forma que eu partilho e subscrevo a resposta do Mateus e a resposta do Lucas. Isso é um grande líder, né? Saber compartilhar todo esse conhecimento, e é isso que a gente vive diariamente lá nas Seminas. Quando a gente fala de inspiração, eu acho que quando a gente busca, né, a inspiração, ela sempre busca, e ela sempre tem uma finalidade, e ela acaba nos ajudando, principalmente nos momentos difíceis. É como o doutor Anchieta comentou, e com muita alegria também, apesar de jovem, eu sou professor e tem alunos meus aqui assistindo, então fico feliz de ouvir essa história do senhor, doutor Anchieta. Mas, quando a gente fala de inspiração, ela também nos ajuda nos momentos difíceis. E aí eu queria... Deixa eu só contar mais uma. Sim, com certeza. Eu tenho que contar. Na Milton Campos, eu era jovem professor, e um belo dia, dando aula, primeiro dia de aula no ano, aluna Lídia Cruz, e eu tinha tido uma professora primária, Lídia Cruz, eu olhei para ela, era ela. Eu fui professor na universidade da minha professora de primário. Fantástico. E acaba que os nossos professores são esses gigantes, né, da frase do Isaac Newton que eu comentei aqui inicialmente. E quando a gente está falando, então, de inspiração, eu acho que a inspiração ela nos ajuda principalmente nos momentos difíceis. E vamos falar, então, agora dos momentos difíceis que vocês enfrentaram aí ao longo dessa jornada como empresários. E como que foram os desafios e como superaram essa dificuldade. Compartilhe uma história dessa com a gente aí, Lucas, que você passou por um perrengue e você teve que se inspirar e transformar e sair dessa situação difícil. Não, já teve um bocado, mas eu vou contar um negócio para vocês aqui que eu nunca abri publicamente. Primeira vez que eu falo sobre isso legal, hein? Publicamente. Cara, no início desse ano, na verdade, a gente, só para vocês entenderem, a gente tem uma empresa que é a VK. A VK é uma agência de marketing digital. A gente é uma das maiores agências do Brasil. O Whindersson é sócio, aquele negócio todo. E a gente sempre
cresceu muito essa empresa. Tipo assim, a gente desde o início acertou a mão, a gente foi tendo projetos, foi crescendo, foi faturando, e quando as coisas estão indo muito bem, a gente liga o piloto automático. A gente vive no piloto automático. Cara, está indo tudo certo. Então, só vamos continuar fazendo o que a gente está fazendo. E quando virou esse ano, a gente teve algumas mudanças no corpo de clientes, a gente acabou até mandou cliente embora, porque tem cliente que é insuportável, a gente manda embora mesmo. E aí a gente começou a ajustar algumas coisas e vida rolando, a gente estava com um projeto de expansão muito agressivo, falou, não, abriu um tanto de área e trouxe um tanto de gente, aquele negócio todo. E a gente tirou o olho daquilo que importava mais. A gente tirou o olho daquela parte da empresa que trazia maior caixa, que financiava o resto da empresa e tudo mais. E quando a gente foi ver o resultado do inicinho do ano, tipo, tinha dado um rombo na empresa, assim. A gente não estava nem olhando, a gente nem olhava as contas direito e tal, o negócio avacalhado pra caramba. Aí olhou e falou, caramba, deu um rombo danado, e agora? E aí foi a melhor coisa que aconteceu, porque foi quando deu um rombo danado na empresa, a gente falou, cara, vamos parar e olhar para isso aqui, porque ninguém está olhando, está todo mundo trabalhando modelo super piloto automático. Aí olhamos, ajustamos, mudamos as pessoas de lugares, matamos um tanto de área que ia ter, consertamos tudo, colocamos as pessoas no lugar certo e, pô, viramos o jogo rapidinho, reajustamos a empresa voltou a crescer, muito mais rápido estava crescendo antes, e o que aconteceu mais legal foi o seguinte, a gente mexeu em algumas estruturas lá de gestão e tudo mais, eu fiquei numa posição muito mais estratégica, na época eu dava consultoria para a Alugator. E aí, pô, na Alugator eu estava lá, ia lá uma vez por mês e tudo mais. Falei, cara, estou mais estratégico agora, estou ficando menos. Vocês querem estender a consultoria? Quer que vocês fiquem um pouco mais de tempo aqui com vocês e tal? Foi quando o Cadu e o Santana falaram, cara, você não quer entrar aqui mesmo, assumir a diretoria, ser diretor de estratégia aqui e fazer as coisas? Eu falei, pô, tá aí uma boa ideia. Então, isso só aconteceu porque um negócio estava indo super bem, do nada a maré virou, a gente parou para olhar, que a gente não teria parado se estivesse dando tudo certo, a gente só ia continuar vivendo a vida, e isso fez com que a gente primeiro ajustasse a empresa, ela desse certo, e eu tivesse a oportunidade de trabalhar com meus amigos num projeto que a gente está mudando o consumo do mundo. Então, cara, por causa de uma coisa ruim, talvez vem várias outras coisas boas. Então, a gente tem que sempre olhar com perspectiva. Nem sempre algo ruim quer dizer que sua vida acabou, que tem algum problema muito grande. Traz isso, transforma isso em algo bom, só você fazer o negócio direitinho, que acontece. É fantástico, né, Lucas? A pandemia está aí para provar isso, né? A pandemia está aí, um momento extremamente difícil da história da humanidade e provando que realmente é nos momentos difíceis que a gente consegue superar e fazer essas transformações. E, doutor Anchieta, qual que é uma história de superação que o senhor tem aí de momento difícil, que o senhor conseguiu dar a volta por cima e pode compartilhar aí com a gente? São tantas, mas eu vou me permitir contar uma que foi publicada, está no meu livro, todo mundo conhece. Eu tenho várias. Esta eu vou contar porque eu tenho certeza que é essa que o Gustavo quer que eu conte. Houve um certo momento aí das privatizações no Brasil em que privatizaram a CEMIG. E é um caso conhecido, viu, gente? Está publicado no livro meu, 20 anos de advocacia, portanto, já tem quase 20 anos que eu escrevi esse livro, portanto, esse anterior. Mas, enfim, na privatização da CEMIG, entregava-se 30% a 32% das ações, e 32% é minoria, 32% não é venda de controle, venda de controle é 50 mais 1, porque o processo de controle se dá pela maioria, a maioria controla a minoria. Nesta brincadeira, vendia-se em leilão público em Bolsa de Valores, eu era e continuo sendo advogado da Bolsa de Valores, enfim, na entrega em leilão público de 32%, alienava-se também, produto de um acordo paralelo, a ocupação do cargo do diretor financeiro, dobrava-se o dividendo e, detalhe, o pagamento das ações se daria a 10 anos para pagar com dividendo recebíveis. Aquela coisa de historinha da velhinha de Taubaté. Vendia, mas ia pagar com o dinheiro da própria empresa, e era minoria, mas ocupava o cargo que tomava conta do caixa. Deu para entender? Mais ou menos casamento de pato com jacaré. E o Estado de Minas era o pato e não o jacaré. Portanto, é claro que eu me insurgi contra. Isso me custou o cargo na Bolsa de Valores. Evidentemente que depois me chamaram de volta. Mas, enfim, eu disse que não podia. Era uma venda de controle falseada. Entregava-se a minoria das ações, mas entregava-se a maioria do controle, principalmente dividendo dobrado para pagamento a prazo daquilo que se estava vendendo. Fui muito claro, isto é absolutamente ilegal, isto é absolutamente desonesto,
tivesse o interesse, assim eu compro. Eu seria dono da CEMIG. Claro que eu compro era só para compor o discurso. Detalhe, tiraram o leilão de Minas, levaram o leilão para Rio de Janeiro e venderam. Nós entramos em juízo com uma ação popular. Detalhe, muita gente pensa que eu fiquei milionário com essa ação. Ganhei 0 de honorários, porque a ação popular é uma ação de natureza pública, representando o interesse da sociedade, portanto, não houve honorários. Quando assumiu o governo do Estado, o governador Itamar, ele quis saber em detalhes a operação, o que não foi difícil. Entreguei os detalhes para ele. Revertemos o processo, o controle da CEMIG voltou para o Estado de Minas. Por que esta ação me marcou? Porque, de fato, ali eu tive que ser mais cidadão do que advogado, embora o trabalho fosse essencialmente jurídico, complicadamente jurídico, ação para gente grande. Advogado miúdo não daria conta, mas é relevante porque eu trabalhava muito para instituições de porte, bancos do Estado, empresas ligadas ao Estado, empresários que forneciam ao Estado, e eu os perdi todos. Eu perdi todos os clientes. Então, eu tive, de fato, que me reinventar. Foi relevante. Excelente, doutor Fieto. Ele falou, eu já sabia que o Gustavo queria ouvir essa história, porque ele sabe que, para mim, é uma história de muito exemplo, né? Você acaba colocando o seu cargo na Bolsa de Valores para defender aquilo, perdeu o cargo para defender aquilo que o senhor acha que era o certo. Não é que acha, que era o certo, que era o correto. Isso é fantástico. Isso é um grande exemplo. E, Mário, para concluir essa última pergunta e a gente ir para as, como diria, as alegações finais, conta um pouquinho aí também sobre esse momento de superação que você teve que dar a volta por cima e conseguir superar esse momento difícil. Eu estou igualzinho o Sanchieta, são vários. Tem o de ontem, mas tem o de 20 anos atrás também. Coisa então, comum, né, no empresário brasileiro, né, diante do que a gente encontra aí. E desafios acontecem. Mas eu vou contar um de 20 anos, então. Já que minha filha daqui, eu vou contar, porque um pouquinho ela faz parte disso. E, cara, quando foi em 2000, eu saí da empresa, da Matu, e montei a minha própria empresa. Problemas de família, coisa que eu sei que a maioria não tem, né, mas lá em casa rola, sabe? E, cara, aquela rebeldia, né? E meu terceiro filho tinha acabado de nascer, rompi com a empresa, saí sem nenhum cliente, e já contratei umas 8 pessoas, falei, entra todo mundo para dentro aqui, vamos ver o que vai dar. Vamos trabalhar. E, claro, né, minha grande preocupação, ter de pagar minha galera. E aí, Gustavão, não é do jeito que a gente gostaria que fosse, é do jeito que é. A coisa demorando um pouquinho para engrenar, eu precisando de grana, e aquela sensação, eu vi o Cadu falando do dia, quebrei, estou quase quebrando. É isso aí, estou quase quebrando, cara. Tem um restinho de nada aqui, se não rolar alguma coisa, vai ser uma operação geral. E eu lembro que eu estava em casa num dia, primeiro chegou 11 de setembro de 2001. Aí a minha esposa, Torres Gêmeas. Que data, hein? Não, aí e a Natália estava fazendo intercâmbio nos Estados Unidos, a mãe dela, traz a Natália de volta, não traz a Natália de volta. Eu, não, calma, foi lá em cima, ela está lá embaixo. Daí, uns dias, e no meio desse perrengue, cara, aí eu comecei a virar uma financeira. Anos depois eu descobri isso, porque eu tinha uns clientes, aí eu comecei, para não atrasar o meu pagamento de funcionário, eu trocava os cheques, cara, e fazia um giro no banco para poder pagar a conta, entendeu? E mesmo perdendo no spread final, lógico que eu estava perdendo, se eu estava trocando ali, jogando no banco, para poder fazer o caixa, para pagar o funcionário. E, cara, como é que, né? Então, eu estava perdendo 2 vezes, eu já estava tendo lucro e ainda tinha que pagar esse preço depois. Aí eu lembro que a Natália me ligou em novembro e falou assim, às 23 horas e 59 minutos, por que você lembra disso? Porque tinha um videocassete lá em casa, que tinha um relógio. Né? E eu olhei no videocassete e falei, cara, que é isso que você está me ligando agora? Eu estou entrando na sala de cirurgia aqui, eu estou operando nos Estados Unidos. E a gente pensa que a coisa está ruim, Lucas. O dólar estava uns R$ 4,20 na época, bicho. Não é só agora que está alto, não. Já teve alto antigamente também. E eu fui e comprei 2 passagens aéreas, foi barata, de um dia para o outro. Né? Fiquei lá 10 dias com ela no hospital. E eu estava fazendo, nesse momento, o grande negócio da minha vida. Cara, eu estava fazendo, na realidade, 2 grandes negócios. A Ernest Young queria investir na minha empresa, comprar a empresa que eu tinha acabado de montar, e eu tinha fazendo um negócio que ia me dar uns honorários, cara. Cara, na época era R$200 mil, imagina hoje, né, quanto é que seria isso. E eu ligando para o cara lá dos Estados Unidos, fingindo que estava no meu escritório. Não, está tudo ótimo, nós estamos sim fazendo. Como é que eu vou fazer isso aqui, cara? Que loucura é essa? Só que as coisas acabaram se ajeitando,
Eu lembro que eu vim embora uns dias antes, 2 dias depois a Natália foi para casa e eu cheguei aqui, fiz esse grande negócio, dispensei a Ernest Young, porque eu não queria esse tipo de sócio comigo, não, apesar de ser uma Big Four, mas seria um negócio que ia me tolher muito para fazer o outsourcing de contabilidade, então não me agradava, e aí a coisa deu aquela mudada. Mas, cara, aí eu quebrei, eu morri, mas vivi. Fantástico, hein, Mário? E é interessante que hoje, na hora do almoço, a gente estava falando assim, não, esse aqui é o pai da Natália, né? Ele fala assim, esse aqui é o pai da Natália. Então, esse é o pai da Natália, viu, gente? Esse é o cara. Excelente. Não é a Natália que é minha filha, mas não. Não é a Natália que é a filha do Mário, mas não. Pessoal, então é isso, né? Agora, para encerrar o nosso painel, estritamente no horário, né? Passamos alguns minutinhos. É só brevemente, né, que cada um deixe aí uma sugestão, uma dica para todo mundo que está ouvindo de inspiração, né, como o Lucas falou do livro, de filmes. Então, gostaria que vocês compartilhassem um pouquinho. Começar com o Lucas, né, que ele comentou aí do livro. Compartilhe aí, Lucas, de forma breve, para a gente estar encerrando o nosso painel. Bom, vou dar uma dica de livro rapidinho para vocês, que para mim é meu livro preferido da vida, porque eu sou uma pessoa que me canso muito rápido das coisas. E eu gosto de tentar um tanto de coisa e geralmente as pessoas falam, cara, você tem que se especializar em alguma coisa. Se você fizer a mesma coisa por 10.000 horas, você vai ficar muito bom naquilo. Eu não tenho a menor paciência para fazer a mesma coisa por 10.000 horas. Não vai rolar. E quando eu descobri esse livro, eu falei, cara, sou eu todinho. O livro se chama Por que Generalistas Vencem em um Mundo de Especialistas. E esse livro, ele basicamente explica que a pior coisa que você pode ter na vida é um plano de 10 anos, onde você quer chegar. O que você precisa fazer é viver cada dia, aproveitar cada oportunidade, porque você vai descobrir onde você vai chegar daqui a 10 anos, vivendo o caminho e não planejando 10 anos antes. Então, só aproveitem as oportunidades que vocês vão tendo e, à medida que as coisas forem acontecendo, vão tomando as melhores decisões. Fantástico. Qual que é o nome do livro? Por que os generalistas vencem em um mundo de especialistas. Isso é fantástico. David Epstein. Eu defendo um pouco disso, eu compartilho, inclusive, com o Anderson, que é, né, nosso vice-presidente, que a parte dos publicitários, né, o Washington Oliveto, uma vez, comentou sobre exatamente essa frase, deve ser desse livro. Mário, o que você tem para compartilhar com a gente aí de dicas, de sugestões? Bom, primeiro, agradecer demais participar aqui com essa turma maravilhosa, turma jovem, eu adoro estar no meio da galera jovem. E já que a gente está falando de jovem, livro bom para mim, Lucas, é sempre o último que eu estou lendo. Eu estou lendo um livro agora, bicho, e aí, né, na minha idade, ainda fico pensando, cara, o que me surpreende, né? Como é que a gente, às vezes, é pego de surpresa em muita coisa, que é o ego é seu maior inimigo. E é muito legal, sabe? Controlar o ego da gente tem hora que não é fácil, mas é muito importante. Então, eu sempre falo que é legal. E aí eu queria deixar para vocês aqui uma história que eu ouvi um dia, cara, que é muito bacana. Quem está aqui está construindo. Nós estamos aqui fazendo conexões, construindo todo mundo junto. E o cara, às vezes, me contou um caso que, assim, tem 2 maneiras de você caçar borboletas, né? Você pode fazer aquela redinha, né, com um pauzinho assim, e sair por aí procurando borboletas, ou você pode cultivar um belo jardim que elas vão vir. E eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui, cultivando um belo jardim. Obrigado, galera. Sensacional, Mário. Eu que agradeço demais a sua presença, o Lucas, o doutor Anchieta. E para o doutor Anchieta, eu não vou pedir sugestão, indicação não, viu, gente? Eu vou mudar um pouquinho. Para o doutor Anchieta, eu vou pedir, né, assim como o nosso presidente das Seminas, de uma entidade centenária, eu gostaria, doutor Anchieta, que o senhor deixasse uma mensagem para esses jovens, uma mensagem para a história do futuro. Eu diria que a Seminas construiu mais de 100 anos e a gente viu essa história lá dentro da casa. E qual é a mensagem que o senhor gostaria de deixar para as pessoas do futuro? Numa frase. Primeiro, estão todos convidados a entrem no site para conhecer a Seminas. São 121 anos de rica história. A mensagem é muito simples. Eu não uso gíria, não falo gíria, mas eu vou descumprir esse compromisso meu de não falar gíria. Cada um de vocês, chegando em casa hoje, olhem no espelho e digam o seguinte para si próprios: eu sou o cara. Aí vocês vão ver que vocês são, cada um de nós é o cara. Muito obrigado, doutora Anchieta, muito obrigado a todos. Fantástico. E muito obrigado aí, UFL, parabenizar pelo brilhante evento e pela oportunidade de a gente estar aqui falando das Seminas no congresso de vocês. Um abraço e boa tarde.